casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te consertar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno com a tua recompensa. No grande dia teus mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia começando as vestes, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Ele vem. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Muito bem, povo de Deus, Deus vai nos ajudar nesta manhã. Iremos meditar a nossa escola bíblica dominical desse domingo 29 de março de 2020. Vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. Queridos, nós tivemos uma série de lições durante esse trimestre, começadas em janeiro, quando nós tratamos exclusivamente da raça humana. E não foram poucas as lições, foram exatamente 12. Hoje, a última, a 13, onde tratamos tudo sobre a doutrina do homem, cujo tema teológico é a doutrina humana, nos seus mais variados aspectos,
que nós diríamos que seria a antropologia teológica, onde aqui, irmãos, nós analisamos nesse trimestre vários aspectos. Você, aluno da Escola Bíblica Dominical, foram vários aspectos em que nós analisamos durante esse trimestre que termina hoje, dia 29 de março de 2020. Então, quando a gente vai tratar nessa última lição e justamente sobre o homem ou o novo homem em Jesus Cristo, nada mais sugestivo do que nós analisarmos o texto sagrado desta nossa lição de hoje, a nossa leitura bíblica em classe. Você que está aí com a sua revista da Escola Bíblica Dominical, você pode acompanhar, está exatamente no livro segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Esse é o texto bíblico para a nossa lição de hoje. Vamos rapidamente ler esse texto para que nós possamos entender a explicação da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Vamos ao texto, pois, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 1 até o 16. Palavra do Senhor nos diz assim aos nossos corações. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderia voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, dizer eu, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso conselho ou o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crerdes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evidentemente, quando nós falamos de o novo homem, não teria um texto mais sugestivo do que este constante da nossa leitura bíblica em classe, onde trata exatamente do relato conhecido por todos os cristãos mundo afora, tratando exatamente do episódio em que Jesus é visitado pelo Nicodemos, um grande sábio judeu que procura o Senhor às caladas da noite, exatamente para interrogá-lo, para tirar-lhe uma dúvida que pairava no seu coração, justamente como podia herdar a vida eterna. Este homem, apesar de não ser uma nova criatura, mas ele ardia no seu coração o desejo, a vontade de saber, pelo menos, como seria possível ao homem tornar-se filho de Deus. Razão pela qual
ele vai buscar essa resposta exatamente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ao defrontar-se com Jesus, Nicodemos então recebe algumas respostas que ele fica um tanto quanto atônito, apesar de sábio, mas sem compreender, porque Jesus naquele momento fala exatamente de coisas espirituais, de coisas de Deus, de coisas do céu, totalmente longe da compreensão humana. E Nicodemos fica um tanto quanto sem compreender absolutamente nada. Quando Jesus apresenta a Nicodemos os meios pelos quais o homem podia tornar-se uma nova criatura. E é sobre esse tema que nós vamos refletir. Rápidas palavras, 30 minutos no máximo. Nós vamos então estar com você estudando nesta manhã, para que você não fique cansado, aborrecido aí na sua casa ao ouvir a palavra de Deus. Mas a nossa oração é que o Senhor toque no seu coração e nesta aula de hoje você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus, que é o mais importante. Não estamos aqui para fazer nenhum show pirotécnico, mas para ministrar ao seu coração a preciosa palavra de Deus. Vamos aos fatos. Nós temos 3 pontos interessantes a serem analisados na nossa lição de hoje. Digo, a última lição desse primeiro trimestre. O primeiro ponto a ser enaltecido é exatamente o nascimento do novo homem. Como isso é possível? O homem nascer de novo? Nós sabemos, é público e notório dos cristãos, que o homem criado por Deus, ele, ao pecar, Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ao pecarem, o homem morreu espiritualmente. Ele simplesmente perdeu a essência da sua vida espiritual quando ele peca contra Deus lá no jardim do Éden. E ao cometer o pecado, o homem simplesmente é desconstituído da glória do Senhor. E agora este homem é espiritualmente morto. Ele perde o contato com Deus. E para que isso possa ser restabelecido, Deus, através de seu Filho Jesus, ele informa a Nicodemos: é necessário, é preciso nascer de novo. E como isso então se viabiliza? Como essa possibilidade torna-se real? Essa era a preocupação de Nicodemos. E Jesus então leva Nicodemos a entender como é que era esse nascimento, como é que surgia essa nova situação. E meus amados irmãos, o importante entender é que esse novo nascimento precisa acontecer na vida de cada um de nós, para que nós possamos então encontrar-se novamente com Deus e restabelecermos com Ele a nossa comunhão, e assim nós voltarmos a ter vida com o Senhor, já que esta vida foi perdida com o pecado no jardim do Éden. Então começa exatamente por isso. Nicodemos não entendeu foi nada, porque o nascimento do novo homem começa com Deus. É o Senhor que possibilita isso. É o Senhor que viabiliza esse novo nascimento. O homem não pode prover isso de si próprio. O homem não tem possibilidade dele mesmo viabilizar esse novo nascimento. Esse novo nascimento é algo espiritual. É algo que depende exclusivamente de Deus. E para isso eu preciso aceitá-lo como Salvador. Eu preciso confessar Cristo como meu único Senhor, capaz de restabelecer a minha comunhão com Deus. E assim eu adquiri a minha nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nascer através de Deus. Por isso, o Evangelho de João, no texto que lemos esta manhã, ele nos chama a atenção exatamente para isso. Para isso, no versículo 12 do texto que lemos, o evangelista nos chama a atenção exatamente disso: nascer de Deus. É necessário, eu preciso ter uma salvação que esteja de acordo com o plano que o Pai Celeste elaborou para cada um de nós antes da fundação do mundo. Sem eu participar desse
plano da salvação é elaborado por Deus, eu não tenho como adquirir a minha salvação e me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o primeiro aspecto nesse nascimento do novo homem é que ele é um nascimento de Deus, do Senhor. Em segundo lugar, nós temos um outro aspecto importante em relação a esse novo homem, que é exatamente o Evangelho relata para nós isso de forma clara no versículo 6 do texto que nós lemos. Esse novo nascimento, ele é o nascimento do Espírito Santo. Nascimento do Espírito Santo. Isso leva-nos a entender o quê? Que esse novo nascimento, meus amados irmãos, ele está na dependência exatamente da terceira pessoa da Trindade. O texto diz que esse nascimento é do Espírito Santo de Deus. Só é possível, só essa possibilidade tornar-se real na nossa vida se a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida tornar-se algo real através do arrependimento dos nossos pecados. Na hora que eu confesso a Cristo como meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, então nesse momento o Espírito Santo de Deus, ele passa a agir, ele passa de forma sobrenatural a abençoar a minha vida e viabilizar que esse novo homem possa ser construído através do Santo Espírito de Deus. Então nós temos três aspectos nesse novo homem. Primeiro, o novo homem nascido de Deus. Segundo, nascido da água. Está lá no texto que nós não enfatizamos esse aspecto, mas é importante. Nascido da água e nascido do Espírito. São esses três aspectos relacionados ao novo homem em Cristo Jesus. Se nós não percorrermos essas três etapas, nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito, não é possível nós nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo aspecto que a nossa revista, a nossa lição de hoje traz para nós, primeiro, o novo nascimento do homem, o novo nascimento do homem. Segundo, a justificação do novo homem. Como é então que isso se viabiliza? Como é que isso acontece na vida de cada um de nós? Em primeiro lugar, eu preciso ser justificado. Por que eu preciso ser justificado? Simplesmente pelo fato de que a nossa justiça, ela é inútil. Ela não tem qualquer utilidade diante de Deus. Ou seja, eu não posso, eu não tenho como a mim mesmo me justificar. Eu sou um dependente do Deus Todo-Poderoso. É Ele, através do Espírito Santo, que vai justificar a mim e a você. Eu não posso por mim mesmo produzir a minha justificação, porque na qualidade de pecador que eu sou, eu não tenho como prover esta justificação. Haja vista que a minha justiça, a minha justificação, ela simplesmente é inútil. Não produz muito efeito. O profeta Isaías, de forma sábia, na direção do Santo Espírito de Deus, ele relata no capítulo 64 e o versículo 6, está escrito lá que as nossas obras, elas não passam de trapos de imundícia. E como eu poderia ser justificado com as minhas obras? Como eu poderia viabilizar a minha justificação? Não é possível. Por isso eu fico na dependência do Senhor. Por isso Jesus Cristo teve que descer da sua glória, teve que vir a este mundo e na cruz do Calvário derramar o seu sangue, para que através do seu sangue os meus pecados pudessem ser remidos e assim eu pudesse ser justificado diante do Deus Todo-Poderoso. A justificação. Algo importantíssimo nesse novo homem
E essa maravilhosa doutrina da justificação, meus amados irmãos, é um aspecto muito importante na nossa vida espiritual. Porque eu preciso, para chegar no céu, eu preciso, para alcançar Cristo Jesus, ser justificado. E para isto é necessário que eu creia nele. É necessário que eu aceite a Jesus como meu Salvador. E através dessa aceitação, eu vou passar a ser justificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E através dessa justificação, o texto da nossa revista diz que através dessa justificação viabilizada por Cristo Jesus, então, eu torno-se uma pessoa justificada, consequentemente, eu passo a ser uma pessoa justa. E esse novo homem, justo, a partir da minha conversão a Cristo Jesus, a partir do momento em que eu, na qualidade de pecador, passo a ser visto por Deus como se tivesse cometido injustiça, mas agora com a sua justificação eu passo a ser justo diante dos olhos de Deus. E agora eu, através do sangue de Jesus, aquele pecador perdido, contaminado pelo vírus do pecado, vírus que está em moda hoje, vírus do pecado. Enquanto as pessoas estão por aí todas desesperadas com o coronavírus, seria muito importante que a humanidade tivesse preocupada também com um vírus muito pior do que o coronavírus. Porque este que está aí, ele apenas vai atingir o corpo. E na pior das hipóteses, ele pode matar o corpo. Mas a humanidade sofre de um vírus muito maior. Um vírus muito mais nocivo, que é exatamente o vírus do pecado, que atinge não somente o corpo, mas principalmente atinge a alma e o espírito. E sem a graça salvadora de Cristo, sem a possibilidade da justificação pela fé em Cristo Jesus, nós não teríamos essa possibilidade de vencermos esse vírus nocivo que afeta a nossa alma e o nosso espírito, que é o vírus do pecado. Mas, através do sangue de Jesus, esse vírus pode ser anulado na vida de todos aqueles que creram ou vierem a crer na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Justificados, nós agora somos, pela graça redentora de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pelas obras, diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2. E o seu versículo 8. Não pelas obras. Nossa justificação, queridos, não é, nunca será pelas obras humanas. Mas a nossa justificação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Vem pela graça de Deus. Algo que foi imerecido, mas o Senhor, pelo seu grande amor para conosco, Ele derramou o seu sangue na cruz, e pela graça de Deus, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, mas diz Paulo, é dom de Deus. Você e eu, nós somos salvos não pelos nossos méritos, não pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Por mais que nós façamos, seria incapaz de viabilizar a nossa salvação, mas ela vem exatamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E através desta graça, nós somos justificados para a glória do nome de Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto que a nossa revista enaltece, depois de o novo homem, através de Deus, através da água e através do Espírito, depois da justificação pelo sangue de Jesus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. O homem agora foi salvo, nasceu de novo, o homem agora está justificado em Cristo. Ele vai ter uma terceira etapa para que ele possa atingir este novo homem
em Cristo Jesus, que é o nosso tema de hoje. Nós precisamos, em terceiro lugar, da santificação desse novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, na hora que você aceita a Cristo, você simplesmente muda completamente de status. Você sai da condição de pecador e passa à condição de salvo na pessoa de Jesus. Ao contrário da regeneração, que ocorre, que produz esse milagre em nós, nós precisamos, depois de tornarmos uma nova criatura, depois de regenerados em Cristo Jesus, nós agora precisamos para nos tornarmos esse novo homem em Cristo Jesus, atingirmos uma terceira etapa, que é exatamente a santificação. Santificação. Pedro, em uma de suas epístolas, lá na primeira epístola, Pedro nos ensina, no capítulo 2, versículo 9, que nós precisamos seguir o exemplo do Senhor e nos tornarmos santos. Sede santos. Essa é a recomendação bíblica. Como eu sou santo, disse o Senhor. Sede santos. Não é possível nós, como novas criaturas, não nos tornarmos pessoas santas. Essa é a parte mais dolorosa do novo homem, para você alcançar esse status de santidade. Porque, meus amados irmãos, como é difícil ter uma vida santa. Como é difícil ter uma vida colocada no altar do Senhor. É muito fácil, é muito simples nós propagarmos por aí que somos isto, que somos aquilo. Mas nós precisamos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, demonstrarmos que verdadeiramente somos novas criaturas. E nesse aspecto do novo homem, a santificação faz parte dele, desse novo aspecto. Portanto, queridos, onde você está agora, olhe para você, examine a sua vida, a sua consciência. Será que verdadeiramente nós somos pessoas santas diante de Deus? Será que o Senhor viesse hoje buscar a sua igreja? Você estaria uma vida santificada, pronta para subir para a glória? Ou você está como muitos estão por aí afora? Estamos nos preparando. Filho, você tem que estar pronto hoje e agora. Porque nós não sabemos, diz a palavra do Senhor, o dia e a hora que Ele vem buscar a sua igreja. Eu não sei o dia e nem a hora que eu partirei desta vida para outra. Portanto, não há tempo para se preparar. Nós temos que estar preparados. E nesta preparação para o encontro com Deus está exatamente esse aspecto da santificação. É um processo evidentemente doloroso. Não é fácil ser santo, é relativamente difícil. Esse novo homem, certamente, meus irmãos, em Cristo Jesus, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, nós precisamos nos submetermos a um longo e disciplinado processo, até que nós venhamos a alcançar a estatura de varões e varoas perfeitos e perfeitas. É um processo longo, ardoroso, mas que é necessário para a nossa vida espiritual. Precisamos ter uma vida santa no altar do Senhor. E esta vida santa requer de nós muitos aspectos que nós precisamos estar atentos a eles, para que não venhamos a perder a nossa salvação por falta desse aspecto santificador da nossa vida em Cristo Jesus, nesse novo homem santo no Senhor. A santificação faz parte
da vontade de Deus no novo homem. Faz parte. O Senhor quer que nós venhamos a ser santos. Ele quer isso. E por incrível que pareça, por mais difícil que possa ser ter uma vida santificada, é possível. Porque ela não depende apenas de mim, mas depende do Senhor. E como o Senhor habita em mim e habita em você, Ele vai possibilitar, Ele vai viabilizar que eu e você nos tornemos santos na presença do Senhor. É plenamente possível, porque o Senhor está conosco. E esse novo homem, meus amados irmãos, nesse processo de santificação que é muito árduo, que não é fácil, ele seria impossível se não fosse a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. E entenda uma coisa muito importante, é que quanto mais santificamos, nós precisamos nos tornar santo a cada dia mais. Porque esta é a vontade de Deus para com cada um de nós. E quanto mais santificado a minha vida e a sua estiver, mais nós seremos parecidos, nós seremos imitadores de Cristo Jesus, como recomenda a sua palavra lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Imitadores de Cristo. Esse é um aspecto muito importante onde nós podemos nos tornar imitadores de Cristo. Exatamente quando eu e você, nós nos tornamos santos na presença do Senhor. Aspecto dos mais relevantes para a nossa vida espiritual. Por isso, meus amados irmãos, nós, na qualidade de pastor desta querida igreja Assembleia de Deus Ágape, aqui no Conjunto Ceará, Fortaleza, nós pedimos encarecidamente aos meus amados irmãos nesta manhã, que está na sua casa, nos ouvindo, nos assistindo, que você possa, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos todos juntos estarmos cada dia mais buscando esta santificação para a vida de cada um de nós. Se é uma das doutrinas mais importantes que nós temos, entre outras muitas, na Igreja do Senhor, esta é uma das mais relevantes, a doutrina da santificação, porque está escrito na palavra de Deus, escrito na palavra do Senhor, nós não podemos dela nos omitirmos. Hebreus, escritor de Hebreus, traz-nos lá, irmãos, que sem santidade ninguém verá a Deus. Pode ser duro e mas não podemos omitir a verdade da palavra do Senhor. Se você não é santo, se você não tem uma vida santificada, irmão, está tudo errado. Você precisa voltar-se para o Senhor, santificar a sua vida, porque sem ela, está escrito, e eu creio na palavra do Senhor, sem ela ninguém verá a Deus. Por isso, nesta manhã linda e maravilhosa desse domingo, dia 29 de março de 2020, quase 10 horas da manhã, que você possa entender esses três aspectos maravilhosos do novo homem em Jesus Cristo. Saber a importância do novo nascimento, a importância da justificação e a importância da santificação para a nossa vida em Cristo Jesus. E somente com esses três aspectos da nossa vida, nós nos tornaremos isto que a palavra de Deus quer para cada um de nós. Nos tornaremos o novo homem em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que nesta manhã você seja abençoado por Deus, na sua casa, com a sua família, onde você está. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu quero fazer-lhe um convite nesta tarde, de domingo, às 17h30. Nós estaremos na casa do Senhor. Agora, nesse momento, eu estou em casa, no meu gabinete, gravando esta aula para você. Mas às 17h30, hoje, domingo, dia 29 de março, estejamos todos, irmãos e irmãs da Assembleia de Deus Ágape, na sua casa, pelas redes sociais, acompanhando
o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. E mais uma vez, pedimos as nossas desculpas pelas nossas mídias sociais não ser uma das melhores, porque para isso não fomos preparados. Nós fomos preparados para pregar para você, olhando para você lá na igreja do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Amém e amém.